Imagine receber de forma inesperada a notícia de que seu tempo está contado. Não em décadas, mas em meses. Como reagir? Para muitos seria o colapso. Para Gilberto Dimenstein, jornalista e ativista incansável, esse diagnóstico se transformou em um convite para revisitar sua vida e reinventar sua própria existência. Na obra Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, escrito em parceria com Ana Penido, o autor nos conduz pela travessia mais radical que pode existir, encarar a finitude e descobrir, nesse limite, uma nova forma de viver. O livro não é apenas o relato de uma luta contra o câncer. É uma reflexão sobre escolhas, sobre a pressa que consome, sobre as lacunas emocionais que o sucesso não preenche. Ao se ver diante da morte, Dimenstein descobre o óbvio que tantas vezes ignoramos. A vida só encontra sentido quando é atravessada pela delicadeza, pela presença e pelo afeto. Neste roteiro, vamos acompanhar sua jornada, dos primeiros sonhos premonitórios que o alertaram para a doença, até o florescer tardio de um homem que, no limite da existência, aprendeu a ser inteiro. Não é uma narrativa sobre perda, mas sobre metamorfose, porque às vezes é na beira do fim que descobrimos pela primeira vez o que significa realmente viver. Tudo começou com um sonho. Uma médica desconhecida, em silêncio, trouxe um diagnóstico que os exames ainda não mostravam: câncer. Para o jornalista cético, acostumado à lógica e às evidências, isso parecia impossível. Mas a revelação coincidiu com sua história de juventude, quando outro sonho, o avô Marcos pedindo que fugisse, havia salvado sua vida durante a ditadura militar. O inconsciente, que ele sempre desprezou, agora se torna um mensageiro decisivo. Dias depois, a confirmação: câncer no pâncreas, uma sentença quase sempre fatal. No início, houve a esperança de cura, mas logo vieram os reveses, as metástases, a constatação de que a guerra estava praticamente perdida. Curiosamente, não foi o medo da morte que o dominou, mas a percepção de que sua vida até ali, por mais produtiva que tivesse sido, carregava um vazio emocional insuportável. Gilberto confessa: dominava pautas, prêmios, projetos, mas não sabia cultivar intimidade, não sabia sustentar afetos. O câncer lhe mostrou que mais devastador do que o tumor era o déficit emocional que ele acumulava, e foi aí que decidiu usar a doença como uma chance, a chance de matar o antigo Gilberto e renascer em outro. O diagnóstico, paradoxalmente, não lhe trouxe apenas a proximidade da morte, mas também a rara possibilidade de um recomeço. Na infância, via as taturanas como criaturas feias e indesejáveis. Mais tarde, entendeu que emocionalmente ele próprio havia sido uma taturana, rastejante, fechado, funcional. Foi o câncer que o transformou em borboleta. Pela primeira vez, começou a experimentar a vida em sua dimensão mais simples. O vento no rosto, o canto dos pássaros, o florescer de uma rosa. Reaprendeu a olhar. O jardim da casa, que antes era apenas paisagem, tornou-se espetáculo diário. As orquídeas que floresciam no seu aniversário, o perfume do jasmim, as helicônias vermelhas que pareciam esculturas. Pequenas epifanias que só são percebidas quando o tempo se torna escasso. O jornalista obsessivo deu lugar ao homem contemplativo. O câncer também o afastou do território do ódio. Acostumado a batalhas políticas e digitais, sentiu-se inundado por uma inesperada rede de gentilezas. Vizinhos oferecendo refeições, amigos chegando de surpresa, médicos transformando atendimentos em encontros humanos. Até as redes sociais, antes palco de ataques, se converteram em fonte de cuidado. A metamorfose foi radical. Não se tratava apenas de conviver com a fragilidade, mas de se deixar transformar por ela. O Gilberto Taturana, que vivia preso à ansiedade e à produtividade, se despedia.
No lugar dele, nascia o Gilberto Borboleta, capaz de sentir, de se encantar e de acolher. Talvez a doença não tivesse lhe dado mais tempo de vida, mas lhe deu algo ainda mais precioso: intensidade de presença. Desde cedo, ele sabia que tinha uma missão: usar a comunicação para libertar, dar voz, empoderar. Da reportagem sobre crianças assassinadas nas ruas à criação de projetos como a Catraca Livre e a Orquestra Heliópolis, sua trajetória foi marcada por causas sociais. Mas foi no câncer que esse propósito ganhou uma nova dimensão. Ele dizia: sem narrativa, somos como atores sem roteiro. O câncer poderia ter apagado sua história, mas em vez disso, reacendeu seu compromisso de ser glóbulo branco da sociedade. Alguém que combate infecções coletivas, injustiças, desigualdades. Mesmo doente, continuou captando recursos, articulando projetos, mobilizando pessoas. Transformou a própria fragilidade em combustível para fortalecer outros. Nesse ponto, surge uma pergunta inevitável: e nós? O que faríamos se tivéssemos pouco tempo de vida? Buscaríamos apenas consolo ou tentaríamos ampliar o impacto da nossa passagem? Talvez essa seja a reflexão que Dimenstein nos oferece. O tempo é sempre curto demais, mas sempre suficiente para dar sentido. Mesmo quando a morte se anuncia, ainda é possível ser fonte de vida. Após essa reflexão, eu te pergunto: se você tivesse apenas alguns meses, em que colocaria sua energia? Compartilha nos comentários, porque essa resposta pode inspirar outros a refletirem também. Dimenstein, que nunca soube parar, aprendeu a bundar. Esse verbo, que sempre considerou sinônimo de preguiça, tornou-se prática espiritual. Bundar era ficar na cama sem culpa, observar o pôr do sol, sentir o corpo repousar. Era simplesmente existir, sem produzir, sem corresponder a expectativas. Descobriu o prazer da preguiça, da lentidão, da cama compartilhada com Ana, sua companheira, no calor de abraços que derretiam o medo. Foi nesse tempo de quietude que percebeu a diferença entre viver e sobreviver. Sobreviver é cumprir tarefas, alimentar ansiedades, correr contra o relógio. Viver é acolher o instante como se fosse único, porque de fato é. O silêncio, que antes parecia vazio, tornou-se um espaço de plenitude. Esse aprendizado vai além da doença. É uma provocação para todos nós que corremos atrás de produtividade incessante. Quantas vezes confundimos urgência com importância? Quantas vezes deixamos de notar o óbvio, que estar com alguém, em presença, pode ser mais transformador do que qualquer realização? Dimenstein descobre que, ao bundar, não desperdiça tempo, ganha vida. O descanso não é a ausência de sentido, mas a pausa que devolve inteireza. É nesse silêncio que nasce a escuta, que brota o afeto e se reabre a alma para o essencial. Nos últimos capítulos de sua vida, Dimenstein encara de frente a proximidade da morte e descobre algo surpreendente: não tem medo de partir. O que o angustia não é a morte em si, mas o déficit de presença que acumulou em tantos anos de ausência emocional. Por isso, seus últimos meses foram dedicados a recuperar esse atraso. Ao lado da família, dos amigos, dos projetos sociais, viveu um tempo intensificado. Aprendeu a ouvir, a rir devagar, a saborear o silêncio e a música. Descobriu o poder dos adágios, os movimentos lentos da música clássica, como espelho de sua própria travessia. No compasso suave, encontrou o ritmo certo para a despedida. No fim, percebeu que o câncer, paradoxalmente, lhe deu um presente. Não escolheu a forma de vir ao mundo, mas pôde escolher como sair dele. E escolheu sair inteiro, consciente, em paz. Talvez essa seja a maior revelação do livro. Não precisamos esperar o limite para aprender a viver. A morte, quando chega, só nos lembra daquilo que sempre esteve diante dos nossos olhos.
a urgência da presença, a delicadeza dos vínculos, a força do amor. A trajetória de Gilberto Dimenstein, narrada em Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida, nos confronta com a pergunta que evitamos: como queremos viver os nossos últimos dias? Sua resposta foi clara, com propósito, presença e afeto. Descobriu, tardiamente, que a vida não se mede por conquistas, mas pela intensidade dos encontros. Ao longo do livro, o câncer se transforma de sentença em oportunidade, não de cura, mas de metamorfose, da pressa para a contemplação, do ódio para a gentileza, da produtividade para o silêncio. No limite da morte, ele descobriu a vida. E talvez esse seja o convite que essa história nos faz. Não esperar a proximidade do fim para perceber o essencial. O tempo é agora. O instante é sempre este. As pequenas delicadezas, os vínculos silenciosos, os abraços demorados, são eles que, no fim, tornam a vida maior do que a própria morte. E você? Se tivesse apenas alguns meses, o que escolheria viver de forma diferente? Compartilhe nos comentários. Sua resposta pode despertar outros a não adiarem o que realmente importa. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilhe com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!